Nesta lição, nós vamos tratar sobre a regeneração, sobre o novo nascimento. Jesus declarou de forma clara em João capítulo 3, versículo de número 3, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E isso não é uma sugestão, é uma necessidade absoluta. E é nesse ponto que entendemos o papel do Espírito Santo como agente da regeneração. O que é a regeneração? A palavra grega é palingenesia. Palin significa de novo e genesia, nascimento. O texto base está em João capítulo 3, versículos de 1 a 8, no diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era fariseu, mestre em Israel e supostamente um religioso sincero. Mesmo assim, Jesus afirma que ele precisava nascer de novo. Isso nos ensina algo fundamental. Religião, conhecimento bíblico ou posição espiritual não substitui a experiência do novo nascimento. A verdade central desta lição é clara. A regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. E não é uma reforma moral, nem apenas mudança de comportamento. É uma obra interior, profunda, realizada por Deus. E quando Jesus fala sobre o nascer da água e do Espírito, ele aponta para uma purificação interior e uma nova vida produzida pelo Espírito Santo. No versículo de número 6, ele faz uma distinção importante. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A natureza humana, marcada pelo pecado, não pode produzir vida espiritual. Só o Espírito Santo gera vida espiritual. A salvação é obra da Trindade. O Pai planeja, o Filho a realiza na cruz e o Espírito Santo aplica no coração do homem. Sem regeneração não há conversão genuína. Sem novo nascimento não há entrada no reino de Deus. No capítulo em questão, Jesus ainda compara o agir do Espírito Santo ao vento. O vento não pode ser controlado pelo homem, mas seus efeitos podem ser percebidos. Assim é a regeneração. É uma obra soberana de Deus, invisível aos olhos, mas visíveis em seus frutos. A vida transformada testemunha de que algo sobrenatural aconteceu. E na prática essa lição traz algumas reflexões interessantes. Primeiro, precisamos examinar a nós mesmos. Já experimentamos o novo nascimento ou apenas frequentamos uma igreja? Segundo, como igreja local, devemos anunciar não apenas princípios morais, mas a necessidade de uma transformação espiritual e real. Nossa missão vai além de produzir adébitos, seguidores ou religiosos, mas discípulos regenerados pelo Espírito Santo. O nascer de novo não é opção, é condição para ver o reino de Deus. O primeiro tópico da lição, o autor traz regeneração, uma obra trinitária. Quando Jesus declarou em João capítulo 3 e versículo 3 que é necessário nascer de novo, ele estava revelando que a salvação não é fruto do esforço humano, mas uma obra sobrenatural de Deus. A expressão usada por Jesus carrega o sentido de nascer do alto. Não se trata de um segundo nascimento físico, mas uma nova origem espiritual, que vem de Deus. Nos versículos de 5 a 6, Cristo deixa claro que o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Aqui está uma verdade central. Regeneração é uma transformação interior, realizada por Deus, não uma simples mudança de comportamento, sendo esta a consequência da transformação operada pelo Espírito. O apóstolo Paulo confirma isto em Tito, capítulo 3, versículo 5, ao falar da lavagem, da regeneração e renovação do Espírito Santo. O termo grego ali aponta para um novo começo, uma recriação. E em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele afirma que quem está em Cristo, nova criatura é. E não se trata de uma nova forma moral, ou de uma reforma moral, mas de uma novidade de vida. A regeneração é uma exigência do próprio Senhor Jesus. Ele afirma que sem nascer de novo, ninguém pode ver o reino de Deus. Não é opcional, não é um estágio avançado da fé, é a porta de entrada. Textos como Mateus, capítulo 18, versículo 3, Gálatas, capítulo 6, versículo 15, reforçam que a transformação interior é condição essencial para a salvação. Gálatas 6,15, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. De forma mais detalhada, aqui a lição mostra que essa obra é trinitária. O Pai é o autor do plano da salvação. Efésios 1, de 4 a 5, revela que ele nos escolheu segundo o seu propósito eterno, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Em João capítulo 3, versículo 16, vemos que a origem de tudo isso é o amor do Pai. A salvação nasce no coração de Deus e não na iniciativa humana. O Filho torna essa salvação possível por meio de sua morte e ressurreição. Efésios 1,7
ensina que pelo sangue de Cristo temos a redenção, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Sem a obra redentora do Filho, não haveria novo nascimento. Era necessário que o Filho a executasse na cruz. Ainda no diálogo entre Jesus e Nicodemo, João capítulo 3, versículos 14 e 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto é claro quando diz que é necessário que o Filho do homem seja levantado. E o Espírito Santo é o agente que aplica essa obra no coração do homem. Ele convence o homem do pecado, conforme João 16:8, e opera essa transformação no interior do homem, conforme Tito 3:5. Quando o Espírito age, a natureza é renovada. E essa mudança se torna visível por meio do fruto do Espírito, descrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22. A regeneração é invisível no momento em que acontece, mas seus efeitos são evidentes em uma vida transformada. Fazendo aqui uma aplicação prática, primeiro precisamos entender que ninguém pode ser salvo por tradição religiosa, por herança familiar. Cada pessoa precisa experimentar um novo nascimento. Por isso, cada congregação deve priorizar a pregação clara do Evangelho. Ao falar de arrependimento e fé, o plano divino para a regeneração deve ser anunciado com fidelidade, com firmeza, como Jesus ordenou em Marcos capítulo 16, versículo 15. A regeneração decretada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo é uma obra completa de Deus realizada em favor do pecador. No segundo tópico, a lição aprofunda algo essencial. O novo nascimento é uma transformação interior, espiritual e sobrenatural. A natureza espiritual da regeneração não chega a ser algo visível aos olhos de quem vê no momento em que acontece, mas seus efeitos mudam completamente a vida de quem o experimenta. No versículo 8, Jesus usa a imagem do vento. O vento sopra onde quer. Não pode ser controlado, não pode ser manipulado ou previsto com exatidão. Assim é a obra do Espírito Santo. Ele age sobrenaturalmente e soberanamente. A salvação não é resultado de técnica humana, mas da ação livre, poderosa e graciosa de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. É o Espírito quem convence, quem renova, quem gera nova vida. Como vemos também em Ezequiel capítulo 36, a partir dos versículos 25, 26 e 27. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne, vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. O terceiro subtópico fala que uma nova vida produz uma nova conduta. Jesus afirmou que é nascido da carne, carne, que é nascido do espírito, é espírito. A carne produz obras da carne, como descrito em Gálatas 5, 19 e 21. E o espírito produz o fruto do espírito, amor, alegria, paz e as demais virtudes listadas em Gálatas 5, 22. Isso significa que a regeneração verdadeira produz uma mudança real. Romanos 8,5 ensina que quem vive segundo a carne inclina-se para as coisas da carne, mas quem nasceu do Espírito passa a ter uma nova mentalidade, como diz Efésios capítulo 4 e versículo de número 23. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. A transformação aparece na prática da justiça, no amor aos irmãos, no desejo pela palavra e na obediência a Cristo. Quando lemos Romanos capítulo 6, versículo 4, isso fica mais claro ainda. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também, nós também, em novidade de vida. 1 de João capítulo 3, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Para a vida cristã, a aplicação é direta. Não basta ter uma experiência emocional ou apenas uma decisão superficial. A evidência do novo nascimento é a mudança de vida. Por isso a importância da escola bíblica dominical, do discipulado na igreja local, produzindo discípulos não apenas frequentadores de cultos, possibilitando a oportunidade de conhecermos a palavra de Deus e vivermos em novidade de vida. A regeneração é uma transformação interior operada pelo Espírito Santo, purificando e renovando o pecador para que viva uma nova vida. O terceiro tópico da lição nos ajuda a responder duas perguntas muito importantes. Como saber que alguém nasceu de novo? Se a regeneração é uma obra interior, quais são os seus sinais visíveis?
A verdade central aqui é que o novo nascimento produz evidências claras na vida do crente. Não é apenas uma experiência espiritual isolada, mas uma nova condição diante de Deus e uma nova maneira de viver. O primeiro sinal é a justificação pela fé. Romanos 3, 24 e 28, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E esses textos nos ensinam que somos justificados gratuitamente pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo. Isso significa que, ao crer, o pecador não apenas é perdoado, mas declarado justo diante de Deus. Romanos 4, 7. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. E ainda o versículo 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Esses textos mostram que essa justificação implica a absolvição da culpa e da condenação. Isso não é um mérito humano, é resultado da obra de Cristo na cruz do Calvário. A salvação não é conquistada por obras, mas é recebida pela fé, como afirma Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. É o Espírito Santo quem convence o pecador do pecado e o conduz à fé, conforme João capítulo 16, versículo 8. O efeito imediato dessa justificação é a paz. Paz com Deus. Como lemos Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E também a adoção como filhos, conforme João capítulo 1, versículo 12. O regenerado agora tem uma nova posição. Não é mais inimigo, é filho. O segundo sinal é uma vida de santificação. No momento da conversão, o crente é salvo, regenerado, justificado e adotado. Alguns textos da Bíblia mostram essa realidade de forma completa. Atos capítulo 13, versículo 39. E de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Porém, a partir desse ponto inicia-se um processo contínuo. A santificação é o desenvolvimento dessa nova vida. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, lemos que somos transformados de glória em glória, e isso indica crescimento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Esse texto diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. O crente passa a viver segundo o Espírito, e não mais dominado pela carne. Há um rompimento com a prática do pecado, e um compromisso progressivo com a justiça, como ensinam Romanos capítulo 6, versículo 11, e Efésios 4, 24. Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. A regeneração verdadeira sempre produz mudança contínua. Isso não significa perfeição imediata, automática, mas uma direção diferente. A vida começa a caminhar rumo à semelhança com Cristo. O terceiro sinal é o fruto do Espírito. E aqui não se trata de dons para alguns, mas virtudes que o Espírito Santo desenvolve no caráter de todo regenerado. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Antes, a pessoa era dominada pela carne, pelas obras da carne. Mas segundo Romanos, capítulo 8, versículo 5, passa a inclinar-se para as coisas do Espírito. Jesus ensinou em Mateus 7,16 que a árvore é conhecida pelo seu fruto. E o fruto do Espírito é a evidência clara do novo nascimento. É a vida de Cristo sendo refletida nas atitudes diárias, nas palavras, nas reações do homem regenerado. Lucas capítulo 6, versículo 40. O discípulo não é superior ao seu mestre, mas tudo que for perfeito será como o seu mestre. Aqui também há uma aplicação direta. A paz com Deus, há crescimento em santidade. O caráter de Cristo está sendo formado em nós. O discipulado e o ensino contínuo da igreja na escola bíblica dominical reforçam essa necessidade. Não basta conduzir pessoas a decisões públicas, é preciso acompanhá-las no processo de santificação e de crescimento espiritual. Ao chegarmos ao final desta nona lição, somos levados a reafirmar uma verdade central da fé cristã. A regeneração é uma obra de Deus. Não nasce do esforço humano nem da tradição religiosa
nem de herança familiar, nem de boas obras e boas intenções. É uma obra trinitária, realizada no plano da salvação e aplicada pelo Espírito Santo ao coração do pecador. A lição nos mostrou, com base em João capítulo 3, que é necessário nascer do alto para ver e entrar no reino de Deus. Um nascimento que não é simbólico nem superficial. É uma transformação espiritual profunda. O Espírito Santo concede nova vida, implanta uma nova natureza e orienta o crente em uma nova direção. Podemos encerrar com um convite a uma reflexão sincera. Permita que o Espírito de Deus conduza a sua vida diariamente, que a nova natureza recebida no novo nascimento seja visível em atitudes, palavras e decisões. Vamos continuar firme no propósito de aprender a palavra de Deus na escola bíblica dominical. Nesse ambiente de ensino fiel às Escrituras, de estudo sistemático das doutrinas, compreendemos melhor as bases da nossa fé. Somos fortalecidos a viver aquilo que aprendemos. Tenha uma boa aula e que Deus o abençoe.